o que é o fair play financeiro no Brasil e por que algumas pessoas estão dizendo que o fair play financeiro no futebol brasileiro pode transformar o Flamengo do dia para a noite no Real Madrid. Bom, para começo de conversa, é muito importante a gente contextualizar e explicar realmente o que significa o fair play financeiro no futebol. Até porque existem muitas pessoas, entre elas jornalistas conceituados, criando desinformação, quando na verdade o papel dessas pessoas seria informar, mas até por questões clubistas desinformam. Então, o fair play financeiro nada mais é uma expressão em inglês que significa jogar justo na parte financeira, no caso em questão no futebol, né? Jogar justo, com as mesmas regras iguais para todos. Não é que vai ter que ter teto de salário, de gasto ou coisa do tipo, não. É que as regras sejam iguais para todos. E para que sejam iguais, precisam haver regras. O fair play financeiro foi criado num contexto na Europa de 2008, a parte da UEFA, que é o fair play financeiro mais conhecido que nós temos, e a UEFA em 2008 criou esse regramento para que fosse padronizado o fair play financeiro no continente europeu, nas competições europeias. É importante frisar que antes cada país tinha o seu regramento e ainda tem. E a UEFA, ela resolveu padronizar isso no continente europeu para as competições as competições europeias onde ela está ali gerindo, produzindo, né, organizando. E esse fair play financeiro consiste em você colocar regras para que você não tenha um descontrole nas finanças do futebol, isso possa inflacionar o mercado e principalmente você permita que clubes possam trazer dinheiros que não seja dinheiro que não seja do futebol, né, para usar no futebol. E aí você também vai estar sendo injusto com aqueles clubes que estão trazendo dinheiro genuinamente do futebol. Por exemplo, você tem um país como o Catar financiando um clube e vai pegar todo o dinheiro do petróleo daquele país, vai colocar ali contra outro clube, onde o dinheiro que ele está investindo é gerado pelo futebol. E ao fazer isso, você evita também que origem sujas de dinheiro possam entrar no futebol para que tenha uma lavagem de dinheiro. A gente viu recentemente no Chelsea o magnata russo que construiu seu império através das estatais russas, envolvido ali com a economia obscura, escusa da Rússia, né? E colocando esse dinheiro na Premier League, permitindo que você possa deixar esse dinheiro que em algum momento não é justificável, você limpa esse dinheiro, você transforma num dinheiro limpo, né? E isso é injusto contra os clubes que trabalham de forma correta, gerando receita genuinamente do futebol. Se a gente for levar a cabo isso daí, é como se você possa pegar dinheiro do crime e você justamente limpar esse dinheiro no futebol. Para que isso não acontecesse, a UEFA padronizou o sistema de fair play financeiro, que é o jogo justo. Poxa, não dá para trazer dinheiro do crime organizado, lavar aqui contra o outro cara que é um cara correto, paga os seus impostos, gera o dinheiro genuinamente do futebol, vai competir com esse cara. Não tem como. Um outro motivo também muito importante para a criação do fair play financeiro era que alguns clubes estavam criando desordem financeira, exatamente como acontece aqui no Brasil, gastar mais do que pode, gerando um endividamento que estava quebrando os clubes e, consequentemente, quebrando o futebol, que estava deixando de ser uma indústria sustentável, exatamente como acontece aqui. E também é injusto você pegar e não pagar seus impostos, não pagar salário de jogadores, dar calote em todo mundo e montar um time forte e competir contra aquele que paga tudo ali corretamente, na forma, na letra da lei e vai montar um time menos forte, com poder de investimento maior, justamente porque honra seus compromissos, enquanto aquele que não honra dá calote na galera, sai aí contratando a rodo e fazendo um time mais forte. Algum paralelo com o que acontece no Brasil?
Pois é, exatamente por esse motivo foi criado o Fair Play financeiro na Europa, né, para combater dinheiros oriundos de fontes obscuras e para combater o desregramento daqueles caloteiros. Essa é a verdade. E aí, ao se colocar aqui o Fair Play financeiro no Brasil, é óbvio que vai haver uma queixa muito grande dos times que não são organizados ou daqueles times que não têm capacidade de gerar receita suficiente para bancar seu investimento. Me refiro especificamente nesses exemplos a Botafogo e Corinthians. O Corinthians que dá calote todo mundo e acaba contratando, e o Botafogo que sabidamente não tem receitas geradas pelo futebol suficiente para bancar seus gastos, e os seus gastos vêm de um magnata, de uma hold, sei lá da onde, e ninguém sabe exatamente de onde é gerada essa receita. Então, esse é o fair play financeiro e seu paralelo com o Brasil. Por que as pessoas temem e dizem que o Flamengo vai virar um Real Madrid das Américas do dia para a noite se o fair play financeiro for realmente implementado no Brasil? Pelo simples fato que ele é o clube mais organizado do Brasil. Então, teoricamente, ele vai ter mais capacidade de investimento em relação aos outros. E, claro, é muito importante dizer que o Flamengo também é o clube que mais gera receita no Brasil, disparadamente. Então, veja bem, se é o clube que deve menos, é o clube que gera mais receita e é o clube mais organizado do ponto de vista financeiro, quem que você acha que vai ter mais poder de investimento, capacidade de investir? O Flamengo ou o Corinthians aí que deve a todo mundo? Ou o Botafogo que gera pouquíssima receita e tem uma das maiores dívidas do Brasil? É claro que é o Flamengo e isso vai brecar os desorganizados ou aqueles que não geram receita. Mas, gente, esse é o correto, esse deveria ser o padrão. E não a gente tentar justificar o incorreto porque a gente quer criar uma competitividade. E então, vem os outros aí querendo surfar na onda, como o Fábio Sormani no canal Placar, né? Lá no YouTube, e vim falar que deveria ter uma socialização, e comparar, todos os clubes deveriam ter os mesmos custos, os mesmos gastos e as mesmas receitas. Aí tem aquela frase que é o seguinte, o Sormani fala isso porque ele torce para o Santos, que deve ter uma receita 5 vezes inferior à do Flamengo. E claro, porque tem uma torcida 5, 6 vezes inferior à do Flamengo. E aí, Sormani tem uma frase que é: não dá para tratar os desiguais de forma igual. Não tem, porque eles são desiguais. O Flamengo vai gerar mais receita, mais que o Santos, Fortaleza, Palmeiras, que Botafogo, que Vasco, sempre que Fortaleza, sempre, porque ele é um clube com muito maior potencial, porque tem uma torcida 5, 6, 7 vezes maior que todos esses clubes que eu citei, e a torcida é o maior ativo do clube. Então não dá para você tratar de novo os desiguais de forma igual, porque não são iguais, né? E o Flamengo gera muito mais receita. E isso que ele propõe e vem com uma comparação esdrúxula da NBA, porque na NBA os clubes eles têm ali, eles repartem as receitas. Ali é um sistema de franquia onde não há rebaixamento, não há rebaixamento. Os clubes mudam de cidade na hora que bem entender e for de interesse para sua franquia, ou seja, uma dinâmica completamente diferente do futebol. E o cara pega um exemplo esdrúxulo de uma dinâmica, de um contexto que em nada se compara com o futebol, para querer justificar a socialização do futebol. Eu te pergunto, qual o interesse que você, torcedor, vai ter de pagar ali um programa sócio torcedor, de consumir seu clube, de comprar camisa, de comprar um boné do Flamengo, um caneco, qualquer coisa relacionada ao Flamengo, sabendo que aquele dinheiro que você está gastando com o Flamengo para ver seu time mais forte, campeão, vai ser dividido de forma igual para todos os outros clubes? Qual é o interesse do Flamengo em gerar receita, sabendo que tudo aquilo que ele está gerando é para passar para os outros clubes? Isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Já falei na NBA como usam alguns jornalistas de forma até, sabe, uma hipocrisia de falar que tem que ser igual para todo mundo, como também o jornalista do Futeboteco, Rodolfo, vive falando. Eu discordo veementemente. Se justamente a origem, a motivação para você vencer a competição começa fora de campo, na organização,
na criação de receitas para você ser mais competitivo, mais forte dentro de campo, e você quer deixar isso dividido, socializado, com todo mundo tendo a mesma receita, ou melhor, o Flamengo gerando receita para os demais, isso não dá certo. E esses, ao invés de buscarem que seus clubes se organizem, tenham uma melhor gestão esportiva para compensar a diferença de arrecadação que tem para o Flamengo, aí sim compensar isso na gestão esportiva, ao invés de cobrarem seus dirigentes, eles voltam e falam que é injusto porque o Flamengo vai virar o Real Madrid das Américas. De fato, com o fair play financeiro, o Flamengo vai ficar muito mais forte do que já é hoje. Mas isso em virtude da sua organização financeira e não em virtude de outra coisa. É mais correto que os outros clubes se organizem do que olhar para o Flamengo e falar: esse aí tem que pegar parte do seu dinheiro e dividir com a gente. Isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Não existe nenhum exemplo disso em nenhuma liga que deu certo. Porque a motivação de qualquer empresa, de qualquer clube, de qualquer indivíduo é sempre conseguir se superar, alcançar metas e gerar receitas. Não aquilo fruto do seu esforço, dividir com outros que nem se esforçaram para tal. Faz sentido para você? Então deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, aperte o dedo no like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.